Olá pessoal, fique agora com o resumo do próximo capítulo de Força de Mulher. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E comente de qual cidade você está falando e o que acha da novela. Sarp diz a Piril que sua mãe é desprezível e não acredita como ela pôde fazer mal a seus filhos. Piril diz que às vezes ela misturou álcool e remédios e por isso perdeu a cabeça. Suat manda seus empregados enterrar o corpo de Julide nas covas que eram de Bahar e as crianças. Doruk levanta à noite. Vai até a sala e pega a foto do pai e leva para o quarto. Seida e Elis vêm e ficam tristes. Seida chora e diz à amiga que é difícil ver uma cena dessa e que sempre se lembra de seu filho. Ela pergunta se ela acha que seu filho se lembra dela. E Elis diz que é claro que sim, e ele deve sentir saudades. Seida pergunta saudades de quê, e ele está feliz com a avó e deve tê-la esquecido. Doruk deixa a foto de Sarp do seu lado. Sarp começa a beber. Diz a Piril que a doente da sua mãe tentou matar seus 2 bebês e depois fugiu de casa. Ele pergunta se Piril já perdeu algum filho nessa vida. Piril diz que entende o ponto dele, mas essa situação é diferente agora. Irritado, Sarp diz que seu nome é Sarp Cismele e não Alp. Piril se recorda quando estava em um navio e eles encontraram Sarp e o colocaram dentro de seu navio. Piril percebeu que ele ainda estava com vida e Sarp acordou. Depois de um tempo, ela informou que eles chegariam em 5 minutos e deu um pouco de chá para ele. Sarp disse que ainda bem que ela tinha o visto a tempo. Piril disse que iria ligar para alguém que poderia ajudá-lo. Arif e Bahar admiram o mar. Bahar diz a Arif que antes gostava do mar, mas depois que o Sarp morreu, não gosta mais. Ela diz que apesar disso, não faz sentido, que poderia ter acontecido em qualquer lugar, e não é culpa do oceano, é coisa da vida, destino. Os dois decidem voltar para casa. Ao subir, Bahar pega na mão de Arif. Arif diz que gostou dela ter pegado em sua mão. Bahar diz que foi porque pensou que iria cair. Arif pede que então ela avise quando for sentir, que ele segura nas mãos dela. Bahar quase cai, mas Arif a segura a tempo. Os dois se olham. Piril lembra quando chegou com Sarp em sua casa. Um homem quase pegou a arma para atirar, mas foi impedido por seu funcionário. Piril viu esse homem e perguntou o que ele fazia ali. O homem disse que queria vê-la, mas encontrou uma bela surpresa, se referindo ao Sarp. Ele perguntou a Piril quem era aquele homem. Seida vai ao quarto das crianças e vê Doruk acariciando a foto de Sarp. Ela dá um beijinho nele, diz que não é para ele ficar triste e também já está muito tarde. Seida pede que ele feche os olhinhos e durma. Bahar diz a Arif que o Doruk continua dizendo que viu o pai e que isso é culpa dela. Arif pergunta por que ela acha isso. Bahar diz que o Doruk esperava ver o pai dele desde que era menor, e ela foi sem noção porque falava para as crianças que o pai estava por perto, que só estava escondido. Ela diz que falou coisas que não faziam sentido, e agora eles não conseguem entender que isso é impossível. Bahar diz que as crianças acreditam em qualquer coisa que falem, e que ela deveria ter dito a verdade desde o princípio, que o pai jamais iria voltar. Ela diz que teria evitado um sofrimento desnecessário. Mas Arif diz que não é culpa dela, que é uma situação muito difícil. Bahar diz que essa foi a primeira vez que o Doruk disse que viu o pai, e pergunta para Arif se ele viu o homem e se era parecido com o Sarp. Arif diz que não sabe, que só viu uma fotografia do ex-marido dela em sua casa e não sabe se parecia. Ele questiona Bahar se caso algum dia o Sarp voltasse, o que ela faria, e se ele não morreu, se ela o aceitaria de volta. Bahar olha para Arif e pergunta que tipo de pergunta é aquela. Arif diz que então para ela pensar no que faria. E Elis diz a Seida que já está tarde e a Bahar ainda não voltou com o Arif. Seida diz, vai saber o que eles estão fazendo essas horas da noite. E Elis não diz mais nada, mas fica com a cara fechada. Pela janela, Seida vê Arif e Bahar chegando no bairro. Bahar vai entrando no prédio e se lembra da pergunta que Arif fez. Se aceitaria o Sarp de volta. Ela não respondeu ele, mas decide ir atrás dele para responder. Bahar diz, eu não aceitaria. Você perguntou se eu aceitaria o Sarp de volta. Não aceitaria. Arif fica surpreso, animado, e Bahar vai embora. E Elis pergunta para Bahar o que o Arif disse sobre o Doruk ter visto o pai.
Seida olha para Yelis e desaprova o que ela disse. Bahar também fica confusa, mas Seida diz que ela e a Yelis já irão para casa descansar. Elas se despedem e saem. Já na casa de Seida, Yelis pergunta por que ela não deixou ela falar. Seida diz que ela precisa aprender antes de falar, que com certeza o Arif viu o Sarp e deve saber que é ele. Ela diz: para pensar. Imagina que você está quase conquistando a pessoa que ama, e aí de repente aparece o ex-marido dela. O que você faria no lugar do Arif? Ou ele não viu, ou disfarçou muito bem. Bahar vê Doruk com a mão em cima da foto de Sarp. Com cuidado, ela pega a foto para colocá-la na sala. Bahar deixa a foto de Sarp em sua frente e diz que faz tempo que eles não conversam. Ela fala que a coragem e força de cuidar dos filhos dele veio das conversas que eles tinham, as coisas e os pensamentos que tinham. Bahar diz que pensava que quando contava essas coisas para ele, ele saberia como as crianças estavam crescendo. Ela diz que pensava que conversando com ele poderia lidar com a solidão, mas agora não quer mais falar com ele e nem vê-lo. Bahar diz que a razão é pelo que aconteceu entre ele e a Sirin, que ela é sua irmã e ele é seu marido. Queria que ele soubesse o que passaram, mas ele não sabe. Ela diz que fez muitos amigos, recebeu gentileza de quem não esperava. Fala sobre Enver, Seida e Yelis. Bahar diz que ficar com raiva de alguém não significa não sentir saudades dessa pessoa. Ela confessa que sente muita falta de Sarp, abraça a foto e chora.